Você é muito bem-vindo a este lugar. É uma alegria poder receber você aqui na casa de Deus. E para fazer justiça à canção que ela cantou, que fala sobre confiança, todas as noites nós teremos um momento especial que nós estaremos orando por um motivo. O Salmo 62, se você puder anotar, o verso 8 diz lá assim: confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração, pois Deus é o nosso refúgio. Eu não sei como que você chegou aqui na casa de Deus hoje. Não sei como que foi o seu domingo, se foi um domingo de alegria ou de lágrimas, um domingo de vitórias ou de derrotas. Mas se você não teve um domingo bom, abençoado, vitorioso, o pedido de Deus para você é para que você possa confiar nele, a despeito do tempo que você esteja vivendo. Há pessoas que estão vivendo um tempo de conquista, há outras pessoas que estão vivendo um tempo de derrota, há pessoas que estão vivendo um tempo de alegria, outros de lágrimas. A despeito deste tempo, de qual seja o momento que você esteja vivendo, o convite de Deus, o pedido de Deus para você nesta noite é que você confie nele e que você derrame o seu coração em sua presença. Há momentos que as coisas que nós gostaríamos de realizá-las, elas não dão certo, elas não saem como nós planejamos, não da maneira como nós gostaríamos. E o que nós precisamos fazer? Deus te trouxe aqui para fazer um pedido especial para você colocar essas coisas em suas mãos, para você colocar as suas lutas e dificuldades nos braços de Jesus, e Ele vai auxiliar você. Você que é mãe, você que é pai, você que é filho, e está enfrentando dificuldades em uma dessas áreas, saiba que o Jesus que você veio adorar, Ele está pronto a ouvir o clamor do seu coração. É por isso que nós iremos orar neste momento. E eu gostaria de pedir, antes que você abra o seu coração diante de Deus, só para eu ver aqui, quantos estão portando a Bíblia? Posso ver aí a sua Bíblia? Agora, a pergunta é diferente agora. Quantos não estão com a Bíblia? Tem alguém? E que gostaria de uma Bíblia? Nossa equipe ali vai trazer uma Bíblia aqui e colocar na tua mão. Velocidade 5G, viu, irmão? Espera aí que vai chegar. Já que a Bíblia chega aí, eu já quero agradecer o pastor Chaguri. A pastora Sheila já está ali, né? Nós brincamos, ela tem feito um trabalho especial. Quando você passa por aí, você encontra igrejas muito bem organizadas, muito bem ali na arquitetura. Ela é que nos abençoa nisso também, né? Além de ser aí a pastora, juntamente com o pastor Chaguri, cuidando da parte espiritual dos nossos irmãos, ela também tem o dom especial de cuidar da beleza das nossas igrejas. Obrigado pela presença, querida. Deus continue abençoando você e a família. Só aqueles que não está com a Bíblia, levanta a mão assim, que o nosso pessoal ainda está. Tem mais alguém que não está com a Bíblia? Ali, por gentileza. Então pega aí a sua Bíblia, nós iremos orar e nós iremos colocá-la todas as noites bem pertinho do nosso coração, seja você utilizando a Bíblia física ou o seu telefone, não tem problema, o seu dispositivo eletrônico, e nós iremos nos derramar na presença de Deus neste momento. Então feche os seus olhos e abra o seu coração para Jesus. Senhor Deus e Pai, o nosso muito obrigado por esse momento de adoração. Como é bom ouvir a Tua voz através das canções que foram cantadas, que nos falou sobre a importância de nós confiarmos a nossa vida em Tuas mãos, os nossos planos, ó Deus, ao Senhor. Ó Deus querido, o Senhor sabe que há pessoas que estão aqui presentes, que precisam, ó Deus, de um milagre, que precisam da manifestação sobrenatural do Senhor em sua vida, na sua família, na vida de um filho, de um familiar. E é por isso que neste momento todos nós nos derramamos em Tua presença. Colocamos diante do Senhor problemas pequenos, problemas grandes que fogem da nossa alçada, mas certos de que nada foge do controle do Senhor. Que nesta noite, Pai, o Senhor possa falar de maneira poderosa a cada um dos nossos corações. Mas de maneira especial, nós queremos ouvir a Tua voz mais uma vez através da Tua palavra. É por isso que a mesma está bem pertinho do nosso coração, porque nós sabemos que a Tua palavra tem poder para criar e para recriar. Lá no princípio o Senhor falou e tudo se fez. O Senhor ordenou e tudo foi criado. E nós queremos, Pai, que nesta noite, aquele coração aflito e angustiado, através da Tua palavra, o Senhor tem poder para restaurar a paz e a alegria neste coração. Aquela família que está vivendo um momento turbulento no relacionamento, através da Tua palavra, o Senhor também tem autoridade e poder para restaurar, ó Deus, a alegria de viver neste lar.
Então, humildemente, nós te pedimos que o Senhor permaneça entre nós, através do Deus Espírito Santo, e nos conduza, Pai, em cada texto da sua palavra, de maneira que a palavra do Senhor possa curar, possa restaurar, possa nos conduzir para mais perto do centro da tua vontade. Te pedimos tudo isso, Pai, e o fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu posso ver a sua mão, você que está aqui pela primeira vez. Deixa eu ver assim a sua mão, levanta assim a sua mãozinha. Você que é a primeira vez na Igreja Adventista do Sétimo Dia, você é muito bem-vindo, que a graça de Cristo alcance o teu coração. Eu não tenho dúvidas que Deus tem uma bênção especial para você. Deus tem uma bênção especial para você que está aqui nesta noite. Foi por isso que Ele te trouxe aqui. Eu gosto muito de Hebreus 1,14, que diz que os anjos são espíritos ministradores enviados para guardar aqueles que hão de herdar a salvação. Se você está vivo até esse exato momento, saiba que os anjos desenvolveram ou desempenharam um trabalho com muita eficiência, a mandado do Pai, para cuidar de você, para que você estivesse aqui, porque Ele tem uma mensagem para o teu coração, para o meu coração, para o nosso coração nesta noite. E é por isso que eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, por gentileza. Mateus capítulo 11. Evangelho de Mateus, o capítulo é o capítulo 11. Se você tiver dificuldade de encontrar o texto, eu vou pedir para que você peça aí auxílio. Você pode levantar a sua mão, ou você pode dizer assim, misericórdia. Alguém vai ter misericórdia de você, eu creio nisso. Hoje é a nossa primeira noite de uma semana que nós estaremos aqui todas as noites falando sobre os benefícios de nós colocarmos a nossa vida na presença de Jesus, nos braços de Jesus. Jesus tem uma bênção especial para mim e para você, quando nós colocamos a nossa vida em suas mãos. Amanhã nós estaremos aqui às 19h45. Hoje foi às 18h45 que nós começamos. Eu só estou te avisando já para que você não se esqueça e não confunda os horários. De segunda a sexta nós estaremos aqui a partir das 19h45 esperando por você, tá bom? Então, Mateus capítulo 11, verso 28. Vocês que estão aí comigo, acompanhem a leitura, por gentileza. Diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem disse essas palavras? Jesus Cristo. Ele as disse para quem? Já que nós iremos observar, mas é algo interessante para a gente refletir e pensar. Todos nós gostamos de receber convites, seja um convite para a gente ir a uma festa de casamento, seja um convite para a gente ir a uma festa de aniversário de 15 anos, seja um convite para a gente ir em uma celebração ali talvez de 25 anos de casado de alguém. Receber convites é muito especial para a gente. Por quê? Porque normalmente quem te convida tem um apreço especial por você. Um convite não é apenas um convite para você sair de um lugar e você ir para outro lugar. Não é apenas para você se locomover de um lugar para outro. Um convite traz consigo um sentimento, um apreço, uma experiência que a pessoa gostaria de viver ao seu lado. E é por isso que ela convida você. E quando a gente olha na Bíblia, a Bíblia está repleta de convites. Este é o primeiro convite que Jesus fez no Novo Testamento para que pessoas pudessem ir a Ele. Mas quando a gente olha a Bíblia, esse verso de maneira especial, nós os conhecemos e os citamos muitas vezes de cor. É possível que você que está aqui, você já tenha utilizado esse verso para confortar e consolar o coração de uma pessoa que estava desanimada, que estava triste, abatida por conta de alguma situação que ela está vivendo. Você leu esse texto para ela. É possível que você saiba citar sem errar nenhuma palavra. Mas muitas vezes nós citamos versos bonitos e versos que traz paz ao nosso coração, mas nós não nos perguntamos para quem eles foram ditos pela primeira vez. Como as pessoas estavam vivendo quando elas ouviram essas palavras dos lábios de Jesus. E eu gostaria de ampliar para você um pouquinho esse contexto do momento no qual Jesus falou estas palavras e para quem ele falou e como essas pessoas estavam vivendo socialmente, espiritualmente e também politicamente, economicamente. Se você avançar um pouquinho comigo e for para Mateus capítulo 23, você vai ter uma informação muito interessante aí. O próprio Mateus, ele amplia
a nossa visão sobre a questão dos fardos, das dificuldades que nós enfrentamos. Mateus 23, a partir do verso 1, diz assim: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos, nem com o dedo, querem movê-los. Observe o que Jesus está dizendo, que quando Jesus os convidou, aqueles que estavam ouvindo ele, para que eles pudessem ir a Jesus, para que eles pudessem fazer uma troca de fardos com Cristo, colocar aos pés de Cristo os fardos pesados que eles estavam carregando, a opressão que eles estavam sofrendo, e receber um fardo leve, e receber o descanso de Cristo. Esses fardos não eram apenas fardos de dificuldades econômicas, porque eles eram escravos naquele contexto. Eles sofriam a escravidão política através do Império Romano. Mas eles também sofriam problemas religiosos, porque os religiosos daqueles dias, os escribas e fariseus, os especialistas da religião, o texto vai dizer que eles colocavam fardos pesados sobre os ombros de outras pessoas. Mas estes fardos eles não estavam dispostos a carregar, nem com o dedo ajudar a movê-los. E qual era o problema destes líderes religiosos daqueles dias? O texto vai dizer, e ele vai nos fazer entender que eram pessoas que cobravam, mas não ofereciam. Eram pessoas que falavam aquilo que as pessoas tinham que fazer, mas eles próprios não faziam aquilo que tinha que ser feito. Talvez eu esteja falando para uma esposa que está aqui, está cansado de viver na presença de pessoas que só te cobram. É marido que te cobra, é filho que te cobra, mas ele não oferece. Ele cobra respeito, mas ele não respeita. Ele cobra amor, mas ele não te ama, ele te trata com indiferença. Como é traumático para a gente viver com pessoas que nos cobram perfeição, mas eles são imperfeitos. São pessoas incoerentes. Você já reparou? Que há pessoas que quando você se aproxima delas, são negativas. Toda vez que ela tem uma palavra, ela tem uma avaliação sobre o seu comportamento, e não é uma avaliação positiva. Sempre ela tem uma palavra para te desmotivar, sempre ela tem um olhar para observar uma falha sua. Ela nunca está errada, mas você sempre tem erros. Você conhece alguém assim? Jesus estava falando para pessoas que estavam cansadas de serem cobradas, mas aqueles que os cobravam, eles não praticavam os critérios que eles estabeleciam. E é por isso que você vai encontrar que filhos têm problemas com pais nos nossos dias. Por quê? Porque você vai encontrar pais que pedem que os filhos façam coisas que eles não fazem, que eles parem de falar palavras que os pais continuam falando, que eles têm um comportamento que os pais não têm. Isso se chama incoerência. E as pessoas até respeitam o fato de você ser diferente. As pessoas respeitam o fato de você cortar o seu cabelo diferente, de você pintar o seu cabelo de uma outra cor, de você usar uma roupa diferente, mas as pessoas não respeitam a sua incoerência. E este é um grande problema. E a sociedade hoje está cansada, e é por isso que você vai encontrar muita gente que não quer saber de igreja. Tem gente que fala assim: olha, eu amo Jesus, mas eu não gosto da igreja. Eu até estudo a Bíblia em casa, mas não me convide para ir na igreja. Por quê? Porque na igreja só tem gente que fala assim, só tem hipócritas. Não é? Então observe que é para essas pessoas, para esse tipo de gente que Jesus está falando, cansadas, pessoas que estavam vivendo a opressão política, econômica, opressão de regras que excedia a expectativa e o pedido de Deus. É nesse contexto que Jesus envia o convite para aqueles que estão cansados e sobrecarregados. E quando nós olhamos dentro aqui da Bíblia como um todo, a gente percebe que desde o Antigo Testamento, Deus sempre esteve fazendo convites. Deus sempre esteve convidando o povo a se voltar para Ele, a adorar a Ele, a pararem de adorar outros deuses e terem apenas Ele como sendo o Senhor de suas vidas. É por isso que quando a gente olha para esse convite, o convite de Cristo ele é extraordinário. Porque este convite que Cristo nos faz nesta noite, fez a eles naquele contexto e nos faz hoje, você que está aqui ou que está nos acompanhando, este convite tem 3 características. E eu gostaria que você voltasse aí a Mateus capítulo 11, verso 28, e lesse comigo novamente para a gente observar, para a gente analisar as 3 características. Seja bem-vindo. Que este convite de Jesus tem para mim e para você. Volta lá em Mateus capítulo 11, por gentileza. Mateus 11. Olha como que ele começa. Verso 28.
ele começa da seguinte maneira: vinde a mim. Vinde quem? Todos. E observe que ele diz assim, olha, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Eu não sei se você já recebeu um convite unitário, exclusivo. Eu já recebi alguns tipos de convites, para ir a alguns lugares que só podia uma pessoa, cada pessoa com um convite. Mas há convites que a gente recebe que ele já vem escrito nele, dizendo assim, olha, a família Bezerra, ou a família Silva, a família Carvalho. Então é você e todos aqueles que fazem parte da sua família. O convite de Cristo, ele é um convite inclusivo. E observe que ele diz assim, olha, vinde a mim. Vinde a mim quem? Ele fala assim, todos. Todos quem? Os cansados e sobrecarregados. Então, qual é a primeira característica do convite de Cristo? O convite de Cristo, ele é um convite universal. Por quê? Porque ele é um convite para todas as pessoas, de todos os lugares, de todos os tempos, de todos os sexos, de todos os estratos sociais, de todas as culturas. Seja homem ou mulher, seja negro ou branco, seja uma criança ou um idoso, seja um crente ou um ateu, o convite de Cristo é para todas as pessoas, inclusive para você que está aqui. Foi por isso que alguém passou na sua casa, foi por isso que alguém foi buscar você, foi por isso que alguém convidou você, porque ele só estava sendo um porta-voz de Jesus, porque o convite dele também é para você. Quando você vai em Tito, capítulo 2, o verso 11, Paulo escrevendo a Tito, ele diz assim, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ou seja, o convite de Cristo, ele é universal e ele é para todas as pessoas. Por quê? Porque o desejo de Deus é salvar a todos. É por isso que enquanto você está aqui, o convite de Cristo não é só para você que está aqui na igreja. O convite de Cristo é também para aquele que enquanto você estava vindo para a igreja, ele estava no bar. Enquanto você estava vindo para a igreja, ele estava se drogando na esquina. Enquanto você estava vindo para a igreja, ele estava se programando para furtar alguém. Enquanto você estava vindo para a igreja, ele está se prostituindo. O convite de Cristo também é para ele. É para você que está aqui, mas é para aqueles que não estão aqui. O convite de Cristo é para todos nós. Não é só para quem está com a Bíblia na mão. Não é só para quem está nas igrejas enquanto nós estamos aqui. Não. O convite de Cristo é até para aquele que não acredita na Bíblia. É para aquele que não acredita também em Deus. E talvez eu esteja falando para alguém que está aqui. Você está aqui na igreja, mas você veio porque o seu pai te trouxe. Você veio porque a sua esposa te trouxe. Mas você não acredita muito na Bíblia. Eu preciso dizer para você, o convite de Cristo também é para você. É para você que crê e é para você que não crê. É para você que lê a Bíblia e para você que não lê a Bíblia. É para você que talvez essa seja a primeira vez que você veio na igreja no ano. É para você também. Então, a primeira característica do convite de Cristo é que ele é universal, é para todas as pessoas. E a gente precisa lembrar que Jesus não tem preconceitos, e ele não faz acepção de pessoas. Isso é tremendo, porque ele não nos escolhe pela cor da nossa pele, pela nossa conta bancária, pela nossa estatura, pela cor dos nossos olhos. Não. Jesus, ele chama e convida a todos, sem distinção. Ele os convida à salvação. Essa é a primeira característica do convite de Jesus. Tranquilo até aqui? O convite de Cristo é para todos. Então, olhe para a pessoa que está do teu lado aí. Diga assim para ela, o convite de Jesus também é para você. Diga para ele. O convite de Jesus é para você nesta noite. Agora, observe que este convite ele tem uma segunda característica. Quando você volta ao texto, você percebe que ele vai dizer assim, olha, vinde a mim. Quem? Todos. Todos quem? Os cansados e sobrecarregados. E ele diz assim, olha, e eu vos aliviarei. Então, observe que a primeira característica do convite de Jesus, ele é para todas as pessoas. Para as pessoas de todas as idades. Porque isso é importante a gente frisar. Porque eu encontro adolescentes, eu encontro crianças de 8 anos para cima que falam assim, pastor, o convite também é para mim? É para você também. Porque a gente acha que o convite é só para adulto. Eu já encontrei gente que os filhos já têm 9 anos, 10 anos. Fala assim, não, pastor, eu vou esperar ele virar, estar na maioridade, aí ele escolhe por si só. Não, o convite de Cristo também é para você. É para crianças e idosos. É para todas as pessoas de todas as idades. Tranquilo até aqui? A segunda característica do convite de Cristo é que a primeira, este convite é universal. A segunda é que é para uma relação pessoal com Jesus. Observe aí como que está na sua Bíblia. Ele diz assim, olha, vinde a quem? A mim. Mas você já reparou que tem pessoas que eles vão à igreja, mas eles não vão a Cristo?
Você já reparou que tem gente que vai à Bíblia, mas não vai a Cristo? Você fala, como, pastor? Como é que alguém vai à Bíblia e não vai a Cristo? Ei, deixa eu dizer para você que as pessoas que mais conhecem sobre a Bíblia no mundo, em grande medida, são os ateus. Porque eles estudam a Bíblia para procurar alguma contradição na Bíblia. Eles estudam a Bíblia para procurar alguma falha na escrita da Bíblia, para olhar para a Bíblia e dizer assim, olha, você não pode crer na Bíblia, por quê? Porque ela tem essa dificuldade, essa história, ela é diferente de outras. Vou só te dar um exemplo. Se você for em em Marcos capítulo 5, você vai ter a história de um homem que ele estava endemoniado. Lá a narrativa vai dizer que era um, que Jesus o libertou. Mateus vai dizer que eram dois. Aí eles pegam e falam assim, tá vendo? A Bíblia, ela entra em contradição, porque Marcos está dizendo que era um, Mateus diz que eram dois. Aí tem gente que fala assim, é por isso que eu não leio a Bíblia, porque a Bíblia é um livro que tem falhas na narrativa. Aí a pessoa esquece de um detalhe, que quem narra a história, narra na sua perspectiva. Quando você vai falar sobre alguém, você fala as características da pessoa que mais impacta você de maneira positiva e de maneira negativa. O fato de Marcos dizer que era um e Mateus dizer que eram dois, isso não torna a história contraditória. Isso só amplia a nossa visão sobre a história. Marcos pode muito bem simplesmente querer ter falado apenas de um, mas Mateus quis incluir o segundo. Só que eles estudam para colocar na nossa cabeça aparentes contradições, e é por isso que tem muita gente que vem à Bíblia, mas não vem a Jesus. É por isso que o convite dele, embora a primeira característica seja um convite, a primeira característica do convite de Cristo é universal, a segunda é para uma relação pessoal com Jesus. Tem muita gente com a Bíblia na mão, mas não tem espaço para Jesus no coração. Tem muita gente que vem à Bíblia, que vem à igreja, que vem às doutrinas, que vem os credos, mas eles não vão a Jesus. Você fala assim, pastor, isso não é possível. É possível. Se você depois anotar aí para você observar, anote depois Lucas capítulo 10, do verso 38 até o verso 42. Você vai ter uma história ali, a história de Marta e Maria. Marta e Maria, elas eram irmãs, mas elas tinham também um irmão chamado Lázaro. Era um lar que ficava próximo Betânia ficava próximo de Jerusalém, cerca de 3 quilômetros. Era um lar onde Jesus tinha prazer e alegria em estar. Ele se relacionava com essa família, era uma família que Jesus amava. E certa vez Jesus foi até a casa de Marta, Maria e Lázaro, e ele foi hospedado ali pelas irmãs, e Lázaro também. Só que Jesus não estava sozinho, Jesus estava também com os seus discípulos. Imagine você que é dona de casa, se chega uma visita na sua casa, qual é a sua grande preocupação? É que esteja tudo arrumado, e se a visita ela vai almoçar com você, você está preocupado com o quê? Com cardápio, com caminho de mesa, com os talheres, com os copos, com os pratos. Você está preocupado com toda esse conjunto de coisas. Não era diferente com Marta. Marta estava preocupada. E ela estava na cozinha, enquanto Jesus estava na sala de estar, com seus discípulos. E quem estava aos pés de Jesus? Maria. Só que enquanto Marta estava preparando as coisas para quem? Para Jesus e os seus discípulos. Só que ela estava tão preocupada em preparar as coisas para Cristo que ela não tirou um tempinho para estar na presença de Cristo. Você já viu gente assim? Você já viu que muitas vezes a gente está tão preocupado em fazer coisas para Deus que a gente não tem tempo para estar em sua presença, a gente não tem tempo para ler a sua palavra e para passar tempo com Ele. Tem gente que está tão envolvido com as coisas espirituais, só que fazendo coisas para Deus, mas não com Deus. Ela estava em um espaço geográfico, estavam na mesma casa, mas estavam distantes uns dos outros. Jesus estava na sala. Quem era a pessoa mais importante ali? Jesus. Só que e o que ela achava que era mais importante? Preparar a comida para Jesus. Percebe um problema? Maria está aos pés de Cristo, e agora Marta vem da cozinha. Depois, eu fico imaginando que ela bateu ali algumas panelas umas nas outras, para dar um sinalzinho para Maria se tocar, entendeu?
Falar assim, ô Maria, eu estou aqui sozinha, você está lá, né? Enquanto eu estou trabalhando aqui, preparando a comida, você está aí aos pés de Jesus sem fazer nada. Ao ponto que Maria, sentada ali ouvindo Jesus, e eu fico pensando que Marta era meia barraqueira. Você conhece alguém? Você conhece alguém assim que de vez em quando roda a baiana, como diz o povo? Conhece esse ditado por aí? Então, Marta chega, entra na sala, e eu fico imaginando os discípulos de Jesus ali, Maria sentada ali aos pés de Jesus, era a posição de um discípulo que estava aprendendo. Marta entra no meio da conversa e fala assim, ô Jesus, o senhor não se importa que enquanto eu estou ali trabalhando, preparando a comida, Marta está aqui sem fazer nada aos seus pés, sentada aos seus pés? Você sabe o que ela estava dizendo para Jesus? Jesus, a coisa mais importante agora para Maria estar fazendo, não é estar te ouvindo, é estar na cozinha me ajudando. Você já reparou que muitas vezes nós deixamos que as coisas, que o trabalho, que qualquer outra ocupação nos impeça de nos colocar na presença de Jesus? Eu já visitei gente que por conta do trabalho ele não se entrega a Jesus, por conta do trabalho ele não se coloca na presença de Cristo. Ah não, eu preciso ainda resolver essa questão no meu trabalho, eu preciso resolver essa questão na faculdade, eu preciso ajustar isso aqui porque eu estou ampliando os meus negócios, e por conta de atividades a gente não se coloca na presença de Jesus. E é interessante, porque Jesus estava na casa dela. E é possível que eu esteja falando para alguém aqui, que você tem Bíblia na sua casa. Você faz até momentos de oração na sua casa, mas você termina de falar e você se levanta e vai embora. Você nem ouve Jesus falar. Você nem espera Jesus se impressionar o coração. É por isso que a primeira característica do convite de Cristo é... Quantos se lembram? Não, a primeira característica do convite de Cristo, ele é um convite universal. Posso ouvir você? A primeira característica do convite de Cristo é um convite universal. Qual é a segunda? Para uma relação pessoal com Jesus. Deixa eu perguntar para você, como é que está a sua relação com Jesus? Você tem relação com Jesus? Você tem relacionamento com Jesus? Por que eu estou perguntando isso para você? Porque muitas vezes a gente até diz que ama Jesus, a gente só não tem tempo para passar tempo com Ele. Já reparou? Isso é tão sério que quando você vai em Marcos capítulo 3, verso 4, avance lá, por gentileza. Marcos capítulo 3. Só para você observar aqui um detalhe. Só para não ficar em um texto só. Marcos capítulo 3. A partir do verso 13, por gentileza. Observe o que o texto nos diz. Marcos 3, a partir do verso 13. Leia comigo o que está escrito aí. Verso 13 diz assim: Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Verso 14, 3:14. Então designou 12 para estarem com ele, e para depois os enviar a pregar. Perceba que Jesus escolheu 12 primeiro para eles fazerem o quê? Estarem com Cristo para depois falarem sobre Cristo. Então, olha, o primeiro convite de Cristo, quando aparece no Novo Testamento, ele diz, olha, vinde a mim. É para você ir a Jesus, é para você ter um relacionamento com Cristo, é para você estar na presença de Cristo. E quando Jesus vai escolher 12 para que eles pudessem pregar o Evangelho, a primeira missão dos 12 é estarem na presença de Jesus, é estarem juntos com Jesus. E você vai encontrar muitas vezes que tem gente que está com a doutrina certa, mas com o comportamento errado. Por quê? Porque não está na presença de Jesus. Você já ouviu gente dizer assim, olha, para ser crente igual fulano eu prefiro ficar onde eu estou. Sabe por quê que isso acontece? Porque esta pessoa, ele diz que anda com Deus, mas ele não tem tempo para estar em sua presença. Ele até sabe muitas informações sobre Deus, ele só não tem experiência pessoal com Deus. É por isso que ele fala como um descrente, ele se comporta como um descrente, ele come como um descrente, ele se veste como um descrente, ele ouve música como um descrente. A vida dele é incoerente com as suas palavras. Porque ele fala de algo, mas ele não vive aquilo. Por quê? Porque não passa tempo com Jesus. Então, a primeira característica do convite de Cristo é... O convite de Cristo, ele é universal. Qual é a segunda característica do convite de Jesus? Ele é para uma relação pessoal com Ele. O convite não é para você vir à igreja, o convite é para você ir a Ele. O convite não é para você ir à Bíblia, o convite é para você ir a Ele. E você indo a Ele, que Ele vai conduzir você a todas as outras coisas.
É por isso que agora você está preparado para a gente ir para a última característica. Vá lá, volta lá de novo a Mateus capítulo 11. Mateus 11, ele vai dizer assim: vinde. Você está comigo aí? Mateus 11, a partir do verso 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E ele diz assim, olha, e eu vos aliviarei. Então a primeira característica do convite de Jesus, ele é um convite universal, é para todas as pessoas, de todos os lugares, de todos os tempos, de todas as culturas e de todas as idades. É para todos nós. A segunda é para uma relação pessoal com Jesus. É por isso que a gente não pode falar assim, olha, fulano não está preparado para se entregar a Jesus. Porque o convite dele é para a pessoa ir a ele, não é para ir a você e a sua avaliação. Não é para ir à igreja e ser avaliado pela igreja, é para ir a Cristo. Então, quem é que tem que avaliar? Se a pessoa está apta ou não? É você ou é Cristo que vai receber? Você já reparou que isso é interessante? A gente avalia pessoas que não serão recebidas por você, mas serão recebidas por Cristo. Não faz muito sentido isso. Mas, primeira característica é um convite universal para uma relação pessoal com Jesus. Agora, a terceira característica, ele vai dizer assim, olha, é para aqueles que têm consciência das suas fragilidades. Por quê? Porque ele diz assim, vinde a mim, todos quem? Os cansados e sobrecarregados. Então ele está convidando aqueles que têm consciência, que estão fragilizados. Ele está convidando aqueles que têm consciência das suas debilidades. Ele está convidando gente que sabe que não consegue. Ele está convidando gente que sabe das suas mazelas. Ele está convidando gente que tem consciência, que tem falhas de caráter, que tem comportamentos inadequados, que tem vícios, que tem práticas erradas. Ele está convidando você que tem consciência de quem você é. Você já reparou que a coisa mais difícil que a gente tem, muitas vezes, não é a doença em si, é aceitar a doença que a gente tem? Você já reparou que tem gente que todo mundo o vê como alguém que precisa de mudança. A única pessoa que não vê é ele mesmo. Então, o convite de Cristo é para quem tem consciência das suas fragilidades. É para quem sabe que está sobrecarregado. Todas as vezes que eu falo sobre esse tema, me vem à mente uma experiência que eu vivi lá no Tocantins. Não sei aqui quantos conhecem a região norte. Eu sou filho de pernambucano com piauiense, nasci no Goiás, que virou Tocantins, sou lá de Gurupi. Tenho um filho tocantinense e uma filha andreense. Olha aí, a mistura legal, né? Então, lá naquela cidade, lá em Gurupi, Tocantins, eu vivi uma experiência de alguém que é um exemplo prático de alguém que tinha necessidades, tinha fragilidades, mas não as via como as pessoas que estavam à sua volta. Quando eu comecei a me relacionar com Jesus, e depois com as doutrinas de Jesus, e depois com a sua igreja, esse jovem que fora criado na igreja, este jovem que havia crescido participando das salinhas e das atividades religiosas da igreja, um jovem talentoso, ele tinha sido desbravador, é um jovem que cantava na igreja, que escrevia muito bem, um profissional de mão cheia. Mas na ocasião, enquanto eu estava me aproximando da pessoa de Jesus Cristo, eu estava me desprendendo das coisas que eu tinha aprendido enquanto não conhecia nem Jesus e nem a sua palavra. Ele estava se aventurando nesses caminhos. Ele estava começando agora a fumar, ele estava começando agora a beber, ele estava começando a ir para as baladas, e ele ia para as baladas, e no sábado de manhã ele estava na igreja, ele estava vivendo um conflito. A ponto de quando eu saí de lá, eu me mudei de Gurupi, e voltei lá depois de alguns anos, quando este servo foi e perguntei a alguns dos nossos amigos em comum onde ele estava, porque ele não estava na igreja quando eu estive lá, e eles disseram assim, olha, ele já não vem mais à igreja. Falei, tá, mas ele continua morando no mesmo lugar. Me disseram assim, não, ele também não está mais com a família. Falei, tá bom, mas ele continua trabalhando naquele mesmo restaurante, porque ele era um cozinheiro de mão cheia, um profissional excelente. Disseram assim, não, ele também não está mais trabalhando naquele lugar. Falei, tá bom, e eu encontro ele aonde? Falou assim, olha, se você quiser encontrá-lo, você pode ir na praça central da cidade, e você vai encontrá-lo lá.
Falei, mas ele está trabalhando lá? Não. Falei, mas o que ele está fazendo lá? Não, é porque hoje ele está vivendo na rua. Ele está vivendo uma experiência de alguém que está em condição de rua. Falei, tá bom. Mas ele cresceu com vocês, ele cresceu aqui se relacionando com os irmãos da igreja, fazendo parte do clube de desbravadores. Vocês não fizeram nada para ajudá-lo, para restaurá-lo, para colocá-lo em uma clínica, para auxiliá-lo na sua restauração. Aí um amigo em comum olhou para mim e disse assim, olha, a gente até tentou. Nós fomos lá algumas vezes para tentar ajudá-lo. Nós nos dispomos a ajudá-lo, a pagar uma clínica, a auxiliar, a enviar ele para um centro de recuperação. Mas sabe qual foi a resposta dele? Ele disse assim, eu não sou dependente. A hora que eu quiser parar, eu paro. A hora que eu quiser voltar para a minha profissão, eu volto. A hora que eu quiser voltar para a igreja, eu volto. A hora que eu quiser voltar a morar com a minha família, eu volto. Mas ele estava morando em uma praça. Você conhece gente assim, que tem as suas fragilidades, que tem as suas lutas, que vive nesse dilema, que é escravo de um entorpecente, e você está aqui nesta noite. Ei, deixa eu dizer para você, Jesus te trouxe aqui, porque hoje Ele tem um convite especial para você. Jesus quer salvar você dessas fragilidades que você tem, mas você precisa reconhecê-las, porque senão você não vai pedir ajuda. Eu tenho um amigo que ele diz assim, que reconhecer a doença é 75% da cura. E você já deve ter conhecido pessoas que não reconhecem a doença que tem. Não reconhece que ele precisa de ajuda. Não pede ajuda. E por isso cada vez ele vai definhando e ele vai se deteriorando. E vai cada vez mais indo de mal a pior. Não é porque não tem ajuda disponível, não é porque não tem pessoas que se importam, é porque ele não se vê pedindo ajuda, ele não reconhece que necessita de alguém para auxiliá-lo. É por isso que, quando eu olho para esse texto, que é o texto desta noite que nós estamos avaliando, e que tem que ver com o tema da nossa semana. Ontem nós aprendemos quem é Jesus, e ontem nos textos que lemos, nós compreendemos que Jesus é quem? Jesus é o Filho de Deus. Nós entendemos que Jesus, Ele é o Deus encarnado entre nós, é o Criador de todas as coisas. Nós compreendemos que Jesus é Emanuel, Deus conosco, mas também compreendemos que Jesus é o grande libertador. E hoje nós estamos vendo qual é o primeiro benefício que nós recebemos quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Jesus. É que quando você vai a Jesus, a despeito de como você esteja, cansado ou sobrecarregado, bebendo, fumando, se drogando, se prostituindo, Jesus abraça você, Jesus recebe você, e Ele promete trazer alívio e descanso para a tua vida, para a tua alma. E eu já encontrei muita gente que fala assim, pastor, tá bom, eu entendi, o convite é universal, o convite é para uma relação pessoal, o convite é para quem tem fragilidades, então ele é para mim, eu tenho as minhas fragilidades, mas pastor, eu tenho lutas e dificuldades que o senhor não as conhece. Como é que eu devo ir? Sabe que, em grande medida, a gente até ouve o convite. A gente até compreende que ele é para a gente. A gente até, muitas vezes, até aceita as nossas fragilidades. Mas a gente se sente indigno. É possível que eu esteja falando para alguém aqui que você se sente indigno. É possível que eu esteja falando para uma mulher que está aqui, e você, quando olha no retrovisor da vida e percebe todas as barbaridades que você fez, as decisões erradas que você tomou, os caminhos inadequados pelos quais você andou, você se vê como uma pessoa indigna. Eu estava agora recente em um local aqui do ABC, e eu estava pregando sobre este tema. E eu fiz um apelo no final, assim como eu irei fazer daqui a pouquinho. E uma moça que já havia sido desta comunidade, ela estava sentada do lado direito, lá no meio da igreja. Eu não a conhecia, eu fiquei sabendo da história porque depois ela me contou. E enquanto eu estava fazendo apelo para que aquele que gostaria de receber o perdão de Cristo, a restauração de Cristo, de se reconciliar com Cristo, que entendia que tinha falhado, mas que em Cristo há perdão, em Cristo há salvação, que Jesus nunca aponta os dedos, Ele sempre